Olá e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Ontem foi dia 5 de outubro, que é uma data muito especial para os portugueses e é um feriado nacional em Portugal. Um feriado é um dia em que se suspende o trabalho e as aulas na escola, normalmente para celebrar uma data ou um acontecimento histórico ou religioso. Chama-se feriado nacional quando este evento é celebrado em todo o país. Em inglês diz-se National Holiday. Neste caso, no dia 5 de outubro, celebramos a implantação da República, que aconteceu em 1910, ou seja, há exatamente 110 anos. O episódio de hoje vai ser um episódio histórico, em que vamos aprender o que foi a implantação da República e por que é que aconteceu. Mas antes de passar ao episódio, quero agradecer às pessoas que nas últimas semanas apoiaram o Portuguese with Leo através de doações. Essas pessoas são o David Levington, o John Hunt, a Helen Tsui, a Scarlett Verkuyen, a Hannah Sherwood, o Andrew Paez, o Alton Doyle, o Bruce Joff, o Sebastian Arang, a Patricia Hayworth e o Nathan Singham. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês. Antes de mais nada, o que significa implantação da República? A palavra implantação vem do verbo implantar, que significa estabelecer, iniciar o desenvolvimento de alguma coisa. Em inglês, pode ser traduzida como to implant ou to implement. A palavra república vem do latim res publica, que significa coisa pública, e é uma forma de governo em que o povo elege os seus representantes para governarem. Como já devem ter adivinhado, em inglês diz-se Republic. Ou seja, a implantação da República foi o momento em que se iniciou, em que se estabeleceu a República em Portugal. Antes do dia 5 de outubro de 1910, Portugal era uma monarquia, ou seja, era governado por reis e rainhas. Depois dessa data, Portugal passou a ser governado por ministros e presidentes eleitos pelo povo, ou seja, passou a ser uma república. Para percebermos o que é que levou a esta mudança de regime, temos de voltar atrás ao ano de 1890, em que o governo britânico fez um ultimato a Portugal. Nestes tempos, muitos países europeus estavam a disputar territórios em África e Portugal pretendia ocupar toda a área que existia entre os países Angola e Moçambique, que eram colónias portuguesas. O governo britânico, por sua vez, também tinha planos de ocupar essa área entre Angola e Moçambique para fazer um caminho de ferro a ligar a colónia inglesa da África do Sul ao Cairo, no Egito. Ora, perante esta disputa, o Império Britânico, que era mais poderoso do que Portugal, fez um ultimato ao rei Dom Carlos, obrigando-o a retirar as tropas portuguesas daquela área. O rei de Portugal cedeu às exigências britânicas e isto foi visto como uma humilhação e como um sinal de que a monarquia portuguesa era fraca. Isto levou a que, um ano mais tarde, em 1891, houvesse uma revolta dos republicanos contra a monarquia na cidade do Porto. Os republicanos eram as pessoas que defendiam que Portugal devia ser uma república e não uma monarquia. Esta revolta não teve sucesso e os revoltosos foram presos e condenados. No entanto, a música patriótica que eles cantaram durante a revolta manteve-se como símbolo da República. Essa música chama-se A Portuguesa. Apesar do insucesso desta revolta, o descontentamento com a monarquia cresceu e cresceu,
e 17 anos mais tarde, a 1 de fevereiro de 1908, os republicanos tiveram a sua primeira grande vitória quando levaram a cabo o regicídio. A palavra regicídio, ou regicide em inglês, significa o assassinato de um rei. E a 1 de fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos I e o seu filho, o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe, foram assassinados em Lisboa enquanto atravessavam a Praça do Comércio numa carroça aberta. O filho mais novo do rei, o príncipe Dom Manuel, sobreviveu a este atentado e herdou o trono de Portugal. No entanto, o seu reinado foi muito curto, porque 2 anos mais tarde, a 3 de outubro de 1910, começou então a Revolução Republicana. Esta revolução durou 2 dias e acabou com a vitória dos revolucionários e com a proclamação da República na manhã do dia 5 de outubro de 1910. Após a proclamação da República, foi criado um governo provisório chefiado por Teófilo Braga. Obviamente, esta mudança radical no regime levou a muitas mudanças em Portugal. Mudanças das leis, mudanças da Constituição e mudanças da organização do governo. No entanto, vou apenas falar nas mudanças que foram feitas aos 2 símbolos principais do país, o hino nacional e a bandeira de Portugal. Em relação à bandeira, a bandeira monárquica tinha o brasão real de Portugal sobre um fundo dividido ao meio em azul e branco. Azul do lado esquerdo, que é o lado da haste, e branco do lado direito. A nova bandeira da República Portuguesa substituiu o azul e o branco por verde, que representa a esperança, e vermelho, que representa a força, a coragem e o sangue derramado pelos portugueses. No meio destas 2 cores está a esfera armilar, que é um instrumento de astronomia que era muito usado pelos navegadores portugueses e que representa a época dos descobrimentos, que é uma época gloriosa da história de Portugal. Em frente à esfera armilar está o escudo português, o mesmo que era usado na bandeira monárquica e que também representa o passado glorioso e conquistador de Portugal. O escudo português tem 7 castelos, que representam os 7 castelos da região do Algarve, no sul de Portugal, conquistados no século XIII pelo rei Dom Afonso III. O escudo tem também 5 escudos mais pequenos, chamados quinas, que representam os 5 reis mouros derrotados pelo primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, na Batalha de Ourique, no século XII. Durante esta batalha, o rei Dom Afonso Henriques teve uma visão de Jesus Cristo na cruz e foi graças a essa visão que ganhou a batalha. Desde esse momento, o rei decidiu adotar como seu símbolo pessoal as 5 chagas de Cristo, ou seja, as 5 feridas que Jesus Cristo sofreu ao ser crucificado. Estas estão representadas na bandeira portuguesa como 5 pontinhos brancos, um em cada quina. Antes da Revolução, o hino nacional da monarquia chamava-se Hino da Carta. Depois da Revolução, escolheu-se como hino nacional da República a música A Portuguesa, que tinha sido o símbolo da Revolução Republicana desde 1890.
Espero que tenham gostado deste episódio sobre história e sobre este feriado tão importante para Portugal. O meu objetivo é, daqui para a frente, fazer episódios sobre a história de cada feriado português na respectiva semana. Por isso, o próximo episódio sobre a história de um feriado vai ser no dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Mas não se preocupem, porque até lá ainda vão haver outros episódios. Se este tema da implantação da República vos interessa e quiserem saber um pouco mais sobre o assunto, há um curto documentário chamado Conta-me História, que fala disto um bocadinho mais a fundo e que está disponível no YouTube. O link está na descrição, mas não se esqueçam de que este programa foi feito para falantes nativos de português. Por isso eles falam bastante rápido e é um pouco difícil perceber tudo o que dizem. Ainda assim, é um ótimo treino, principalmente para alunos com um nível um pouco mais alto. Muito obrigado por verem o vídeo até ao fim e vemo-nos no próximo episódio.